Olá, meu amigo e amiga. Toda vez que acontece algo de extraordinário, eu venho aqui bater um papo extra com vocês. E o que aconteceu de extraordinário neste dia foi uma carta publicada nas redes sociais e oficialmente mandada para o presidente Lula, emitida pelo presidente norte-americano Donald Trump. Mas quando a gente analisa, a gente disseca a carta que foi enviada e a resposta do presidente brasileiro, dá para a gente ter uma série de conclusões. E o que tem de gente viajando na maionese não está escrito no gibi. Bom, sem mais delongas, vamos aqui dissecar o que aconteceu. Como todos nós soubemos, né, e fomos surpreendidos, de repente pintou uma carta-bomba. Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Lula diz que responderá à luz da lei. Bom, a carta que Trump enviou, ela teve um tom, né, formal no começo e depois ela veio assim com uma série de pancadas. É uma coisa muito contraditória. Eu acho até que quem deu consultoria para que Trump escrevesse essa carta foi o Carluxo, porque tem tudo a ver. As coisas não estão concatenando umas com as outras, os neurônios ali não estão se comunicando. Vamos lá, a carta. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Prezado senhor presidente. Então o tom está formal, mas está um tom assim muito amistoso, né? Muito protocolar. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava muito. Aí ele já começa uma carta falando de um ex-presidente, falando para o presidente atual, mas tocando no ex-presidente que está em vias de ir para a cadeia. E o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado, respeitado por quem, senhor Trump? Em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. É uma coisa curiosa, né? Por que que alguém que comete um crime dentro do nosso país está sendo processado, ainda vai ser julgado? É uma desgraça internacional, né? É uma coisa assim muito enigmática. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Bom, opinião do senhor Trump, que não entende nada de Brasil, né? E é uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Botou com a caixa grandona, caixa alta, né? Bom, mas até aí estamos no campo da opinião. E aí, quem está lendo a missiva do senhor Donald Trump deveria ficar pensando, né? Mas o que pretende esta criatura? Ele está falando de um assunto aqui. Onde que ele quer chegar? Bom, aí vamos para o segundo parágrafo. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres, o Brasil está atacando eleições livres? Aonde que o Brasil está atacando eleições livres? E aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, aí não deu para entender se ele está falando agora, ele está falando de Bolsonaro, agora está falando de eleições. A gente não sabe se ele está reclamando que o Brasil está atacando eleições livres aqui no Brasil ou em outro lugar, provavelmente nos Estados Unidos. E direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Como é que o Brasil pode entrar nos Estados Unidos para cercear o direito de expressão dos americanos? Bom, vamos lá. Como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Puxa vida, como é que eles sabem se era secreta? Eram secretas, como é que se soube disso? E como é que um presidente norte-americano pode fazer uma averiguação da legalidade e da ilegalidade de alguns atos do Poder Judiciário brasileiro? Outra coisa complicada, né? Que emitiu ordens de censura secretas e ilegais para plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídias sociais. Bom, senhor Trump, é assim que funciona a soberania dos países, né? A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais. Mercadorias redirecionadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. É o seguinte, ele estava falando de Bolsonaro lá em cima, depois falou que o Brasil ataca a eleição, enfim, as mídias sociais, e em função dos ataques, tacou uma tarifa de 50%.
como diria um ex-aluno meu, e daí? Eu tenho um amigo que mora em Madureira e fuma Hollywood. Bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas sigamos aqui na carta que provavelmente foi o Carluxo que mandou alguns sinais. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil. Bom, então esqueceu já o Bolsonaro no primeiro parágrafo, né? E concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil e barreiras comerciais. Nossa relação tem sido, infelizmente, longe de recíproca. Ó, esqueceu o Bolsonaro. Bolsonaro aí já era, né? Acabou o Bolsonaro no meio dessa história aqui. Por favor, olha que coisa delicada, né, Trump? Por favor, entenda que o número de 50% é muito menos que o necessário para termos o campo de jogo nivelado que devemos ter com seu país. E é isso necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Puxa vida, o Brasil está massacrando os Estados Unidos, como nós exploramos os Estados Unidos, como nós interferimos, né, em décadas, em séculos naquele país. Coitadinho dos norte-americanos, né? O Brasil realmente é um país poderoso em cima dos Estados Unidos. Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional, rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Puxa vida, então é o seguinte. Aí eu fui pesquisar quais são os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos que a gente poderia produzir lá, né? Se a gente produzir lá, levar a indústria daqui para lá, levar as coisas daqui para lá, fica tudo resolvido. O Bolsonaro que se exploda, né? Já esqueceu o Bolsonaro. Mas o Brasil manda para os Estados Unidos petróleo bruto. Bom, como é que o Brasil vai produzir petróleo bruto em território norte-americano? Vai mandar o quê? A Petrobras para lá? Seria isso? Bom, ferro. O que a gente pode fazer? A gente vai pegar a Companhia Siderúrgica Nacional e vai transferir para os Estados Unidos. Aí não paga a tarifa, né? Pô, seria uma ideia interessante também, né? Mas ia dar um pouco de trabalho botar a CSN ou a Petrobras no navio para levar para os Estados Unidos, né? Celulose para papel, né? O Brasil teria que plantar árvores nos Estados Unidos para extrair celulose nos Estados Unidos, aí nós não pagaríamos os 50% de tarifa. É uma coisa maravilhosa, né? E café. O Brasil teria que plantar café nos Estados Unidos, refinar, fazer café solúvel lá nos Estados Unidos, aí também não pagaríamos impostos. E carne, né? Carne a gente é o seguinte, tem que mandar os bezerrinhos, tudo no navio, as vaquinhas, os boizinhos, todo mundo, assim, todos os bichinhos, quadrúpedes. Provavelmente muitos bolsonaristas estariam perdidos no meio da carga. E lá nos Estados Unidos, então, eles seriam abatidos em frigoríficos brasileiros e seriam lá vendidos para o povo americano. Então, nós não pagaremos os tributos também, né? E minerais. A gente teria que pegar os nossos minerais, colocar num túnel, né, fazer brotar nos Estados Unidos para explorar isso lá também, né? Então, gente, é tanto surrealismo misturado com patifaria que é difícil levar a sério esse troço aqui, né? Vamos ver. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, senhor Lula, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las será adicionado aos 50% que cobramos. Aí partiu para ameaça, aí partiu para chutar a canela, né? Ou seja, eles estão taxando o Brasil em 50% em tudo isso. Café, laranja, suco, enfim, tudo que vai para lá, carne, celulose. E se o Brasil, por reciprocidade, conforme diz a lei 15.122, de 11 de abril de 2025, que possibilita que o presidente da República estabeleça, o nosso presidente estabeleça a reciprocidade, então, e aplique também 50% sobre os produtos americanos que vêm para cá, aí o Trump diz que vai colocar mais 50%. Se o Brasil colocar mais 10%, ele vai colocar mais 10%, então não para nunca, né? Então, é uma ameaça. Bom, continuemos aqui com a carta, né? Por favor, que coisa educada, né? Coisa fofa. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os anos de políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil e barreiras comerciais, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos têm um superávit de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, como a gente vai ver agora na carta que o Lula também, na publicação de Lula, né?
Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Vejam só, o Brasil está ameaçando a segurança nacional dos Estados Unidos com as nossas tarifas que praticamos esses anos todos, né? Além disso, devido ao contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital das empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou orientando o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente a investigação da seção 301 sobre o Brasil, que trata das questões comerciais dos Estados Unidos. Se você desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, nós talvez consideraremos um ajuste a essa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do nosso relacionamento com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Assinado Carluxo, ou seja, desculpe, assinado Donald Trump. Bom, aí o Lula fez uma reunião extraordinária e menos de uma hora já aprontou uma nota. Porque olhou, gente, ficaram lá, deve ter ficado olhando assim, falando, meu Deus, eu tenho um amigo que mora em Madureira e fuma Hollywood. Isso aqui não tem pé nem cabeça. O Carluxo agora é o mentor intelectual de Trump. E Lula respondeu, tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano, Donald Trump, apresentado em uma rede social na tarde desta quarta-feira, é importante ressaltar, o Brasil é um país soberano com instituições independentes e não aceitará ser tutelado por ninguém. Aquela história do Trump falar, tem que parar o processo imediatamente. É a opinião dele, né? O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Gente, você imagina só, é o Lula escrevendo uma carta para o Carluxo, né? No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discurso contra direitos humanos e liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são submetidas à legislação brasileira. É falsa informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país do comércio de bens e serviços no Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Nesse sentido, qualquer medida da elevação tarifária de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania, o respeito à defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são valores que orientam a nossa relação com o mundo. Então, gente, olha só. Muita calma nessa hora. Se o Trump, de fato, cumprir a promessa dele de taxar os produtos, o Brasil vai usar a reciprocidade. Agora, o que isso tem a ver com o processo do Bolsonaro? Nada. O Bolsonaro vai para a cadeia. O que a gente pode deduzir aqui de uma forma mais extrema é que o Trump é simpático ao Bolsonaro fugir para os Estados Unidos e se juntar lá com o resto dos criminosos todos que estão por lá, né? Fora isso, não vai ter impacto nenhum aqui dentro. E o Lula não poderia responder de outra maneira, respondeu da forma correta, embora o UOL tenha feito uma entrevista com um ex-embaixador que fez aqui um reparo. Lula se precipitou a responder a Trump antes da tarifa, diz ex-embaixador. Embaixador super de direita, né? Rubens Barbosa. O senhor Rubens, o senhor não entende nada do que está acontecendo no mundo. Não existem mais as relações diplomáticas formais como aconteciam. E nós não estamos lidando com alguém do mundo civilizado, senhor ex-embaixador. Nós estamos lidando com um Carluxo norte-americano que chegou à presidência daquele país. Então, é outro patamar, é outra linguagem, são outros comportamentos, né? Eu acho que isso vai desescalar, porque o Brasil agora, o Lula tem que aguardar, o Brasil tem que aguardar o que vai acontecer. Se esse troço vai ser tocado para frente ou se não vai. Agora, até 1º de agosto, onde está se prometendo aí, o Procurador-Geral da República já denunciou, já terminou as alegações finais contra a Orcrim de Bolsonaro, e a gente vai ter uma noção exata se o PGR deu uma recuada, se ele está morrendo de medo, ou se o bambu comerá solto nas costas desses traidores da pátria, né?
Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui nesse encontro extra. E amanhã a gente vai ter mais coisas para continuar a falar, tá bom? Um grande abraço, vamos dormir tranquilos, vamos aguardar aí o que vai acontecer no universo do Carluxo Internacional, tá bom? Um grande abraço, tchau!